a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podeis tomar assento. A palavra diz: feliz é este homem. E hoje sem nós nos apercebemos, nós recebemos conselhos todos os dias, né? Essa é uma palavra de conselho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios. E muitas vezes nós podemos pensar: não, mas hoje eu não sento com ninguém para receber conselho. Só que nós estamos sendo bombardeados todos os dias com conselhos. E não nos apercebemos. Nós somos induzidos por pensamentos, por caminhos que nos oferecem. E nós não percebemos que esses são conselhos. Feliz é o homem que não aceita esses conselhos. Infelizmente, muitos conselhos que nós estamos recebendo hoje vêm de homens ímpios. Muitas vezes nós nos assentamos para assistir uma série de filme, de televisão, e não percebemos como ali há influências malignas, satânicas, como em apenas um filme, quantos conselhos maus são introduzidos, pensamentos malignos, e sem nos percebermos, nós vamos recebendo, nós vamos aceitando tudo aquilo. Ainda ontem sentei para assistir uma série, em apenas um filme, 2 pessoas se suicidam, uma outra tenta suicídio, e você fica se perguntando: você está se divertindo realmente, assistindo uma televisão, assistindo um filme, ou você está recebendo um peso do mal, sem se perceber, porque todos querem descansar um pouco, assistir uma série, mas dentro dessas séries tem tantas coisas malignas que você se pergunta: para quê? Qual é a intenção de tudo isso? Os ímpios são pessoas perversas, envolvidas com o mal. Por isso a palavra, ela diz: não tem prazer nessas coisas. Nós não podemos ter prazer naquilo que vai sendo dado como conselhos para nós. Se você liga uma TV, um rádio, e sem se perceber, sem perceber, você está recebendo influências. Todo dia recebemos influências, tanto para o bem como para o mal. E se não soubermos escolher aquilo que nós vamos ouvir ou assistir, as influências negativas, elas entram como lixo em nossa alma. Então o salmista, há milhares de anos atrás, nós podemos dizer que esses conselhos ainda são válidos para nós. Por que usarmos a Bíblia? Porque a própria palavra de Deus, falando a cada um de nós, nos ensinando, ela não envelhece, ela não perde seu efeito. É como se tivesse
falando ao homem de 3.000 anos atrás, e as mesmas necessidades nós temos hoje. Então diz, não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, pessoas que traçam sua vida no pecado e não se arrependem, se tornam frequentes e costumeiros. Não se detém, não vai no caminho, não vai pelo caminho do pecador, porque o pecador, ele não quer uma mudança de vida. Ele se detém, ele se acostumou ao pecado, ele acha que o pecado é o melhor caminho, e ele passa a amar o pecado. Os escarnecedores. Então são conselhos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho de pessoas envolvidas com mal, e nem se detém no caminho dos pecadores, daqueles que se acostumam com as coisas pecaminosas e acham até bom. E continua dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que debocham, daqueles que fazem o seu divertimento em debochar do justo, em diminuir o justo, em ridicularizar o justo. Então, não se assente nesse caminho. Nós vemos que o conselho primeiro é, não anda, não se detém e não se assenta. Se nós começarmos a andar, se nós pararmos e vamos nos assentar, nós vamos entrar para um caminho de derrota. Então, estamos recebendo conselhos, sim, todos os dias, sem nos aperceber. Quando ligamos uma televisão, estamos recebendo conselhos, e esses conselhos de quem estão vindo? Para que estão vindo? O que está edificando a nossa vida? São perguntas que nós temos que nos começar a formular. Por que essa notícia? Por que esse filme é desse jeito? Por que denegrir a imagem de algumas pessoas? Por que fazer uma série desse jeito? Então nós temos que começar a nos perguntar, o que está por detrás? Quais são as pessoas que estão por detrás de tudo isso? Ímpios, pessoas perversas, envolvidas com o mal. Se ela está envolvida com o mal, qual será o seu conselho? Maligno. Não se detém no caminho de pecadores, daqueles que o pecado se tornou algo normal. E o diferente é você que foge do pecado. Escarnecedores, que debocham, usam debochar como divertimento. E nós temos então que ouvir atentamente o que o Senhor diz. E Ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. O salmista não está falando em ser um religioso, em você estar na igreja todos os dias, mas você conhecer a palavra de Deus, você entender a palavra de Deus, e principalmente entender aquilo que você não deve absorver, com quem você não deve andar, qual o conselho que você não deve ouvir, que caminho que você não deve caminhar, onde você não deve se assentar. Então medita de dia e de noite. Estava vendo ainda ontem, os Estados Unidos realizou um estudo em 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos. E a pesquisa tinha uma pergunta: quantas vezes você tem contato com a palavra de Deus por semana? Quantas vezes você medita na palavra?
As pessoas que declararam ter contato uma vez por semana, quando eu vou na igreja, o pastor fala, abre a Bíblia, aí eu vejo o que está escrito. A influência na vida dessa pessoa, a palavra de Deus, é insignificante. A diferença de comportamento diferenciado começa a ser notada em pessoas que declaram meditar na palavra de Deus 3 vezes pelo menos por semana. A pessoa que ela medita na palavra de Deus pelo menos 3 vezes por semana, ela já começa a ter uma influência na sua vida. Porém, pessoas que relatam ter contato com a palavra 4 vezes por semana, a mudança é radical. E eles continuaram nessa pesquisa e eles foram observando o modo dessas pessoas viver. O sentimento de solidão cai 30%. A pessoa que mantém no mínimo 4 vezes contato com a palavra de Deus, o sentimento de solidão que tem atacado todas as nações, a depressão e tantas coisas, cai em 30%. A raiva diminui em 32%. A amargura, o relacionamento com os filhos e casamento melhora em 40%. O alcoolismo diminui em 57%. 57%. Se você tem contato com a palavra de Deus, o alcoolismo, ele diminui na sua vida em 57%. Pornografia, 61%. Pessoas que meditam, compartilham a sua fé 200 vezes mais do que aquelas que são. O que você é? Sou evangélico. Eu sou católico. Mas não estuda, não medita, não conhece a palavra de Deus. Por isso nós não temos conseguido influenciar as pessoas. Estamos sendo influenciados, porque nós não estamos tendo um tempo com a palavra, vivendo com a palavra. Ainda este ano foi um ano de sabedoria e inteligência. E logo desde o princípio do ano estou dizendo, esse é um ano que você é o sacerdote da sua casa. E muitas vezes, até conversando com a minha esposa, ela fala, você repete muito para as pessoas ter o culto em casa. Nós temos que trazer gente para a igreja. Né? Mas é Deus que fala, não sou eu. Eu estava preparando, porque algo Deus já estava nos avisando do que iria acontecer. Ficaria difícil de estar na igreja, estaríamos com dificuldade em fazer reuniões na igreja. E onde Deus seria louvado? Na sua casa, na sua família. Por isso, várias vezes nas mensagens eu falava, você é o sacerdote na sua casa, reúna a tua família, ore, leia a palavra. Por que nós não conseguimos hoje influenciar nossos filhos? Porque nós não temos leitura da palavra na nossa casa. Não falamos de Deus, não falamos da palavra, estamos muito distante daquilo que o salmista, ele tem nos falado. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que mais recebemos hoje é conselhos de homens maus. O dia inteiro, no seu celular, vem mensagens malignas, mensagens de confronto, notícias péssimas, e nós não vamos nos apercebendo que nós estamos recebendo conselhos. Não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo que você vai assistir hoje tem um fundo, tem uma intenção, nada é por acaso. Nada é sem motivo. O apóstolo Paulo, ele já dizia, no mundo tem muitas espécies de vozes, mas nenhuma sem motivo. Todas elas têm um motivo, todas elas têm um interesse. E qual é esse interesse? Por que estão fazendo isso? Por que estão falando essas coisas? Então o salmista, há muitos anos atrás, ele já nos prepara para isso. E diz no versículo 3,
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Assim são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como será? Será como a árvore plantada junto ao ribeiro. No seu tempo certo, dará os seus frutos, as suas folhas nunca caem, ainda que o tempo seja de sequidão. Por que não devemos ouvir essas pessoas? Por que não devemos seguir essas pessoas? Abra a tua Bíblia no Salmo 119, no versículo 155, diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. A salvação está longe dos ímpios. Quem são os ímpios? Pessoas perversas, envolvidas com o mal. Então, ouvir conselho dessas pessoas, cada dia mais nós estaremos distantes da salvação. Por que não ouvir os ímpios? A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam as suas leis, não buscam os seus ensinamentos. Esses ensinos eram passados de geração em geração. Era tradição. Hoje nós estamos deixando a tradição do culto familiar, a tradição dos pais ensinar os filhos, e estamos delegando como se a igreja fosse capaz de mudar o caráter da criança. Ah, domingo eu levo ele na igreja, aí tem a escolinha. É tão pouco tempo de escola, é tão pouco tempo que está na igreja. Como que a igreja vai fazer algo tão radical contra tudo isso que nós estamos recebendo e sermos envolvidos, recebendo conselhos malignos? Nós podemos perder 3, 4 horas assistindo uma série, mas se sentamos para um culto, ficamos cansados. Quantas vezes paramos em frente a um televisor para assistir algo e perdemos ali 2 horas, 3 horas? Não nos é cansativo, mas vir ao culto nos parece muito cansativo. Parece que é um sacrifício muito grande. Então as tradições que foram passadas de geração em geração, elas estão sendo deixadas de lado. Os primeiros apóstolos deixaram conselhos que não podemos abrir mão deles. Há conselhos na palavra, há ensinamentos na palavra que nós não encontramos em outros lugares, que não temos na televisão, não temos sentado pelo caminho, mas na palavra há estatutos, há sabedoria, há conselhos para toda a família. O apóstolo Tiago capítulo 5, no versículo 12 em diante, ele dá exortações diversas. Ele diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Veja esse conselho. Olha, não fique jurando por aquilo que você não vai fazendo, não fique prometendo aquilo que você não possa fazer, que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. A maior dificuldade que nós temos hoje qual é? Falar não, né? De falar não, mesmo sabendo muitas vezes que os nossos filhos estão indo para um caminho ruim, mas nós temos medo de falar não. Temos medo de falar não pode, isso não é bom. Então, mas
qual é o primeiro ensinamento, o primeiro conselho de Tiago? Fala, olha, mas a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não venhamos cair em condenação. E ele diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. São conselhos para viver no dia a dia. São conselhos para ouvirmos a palavra de Deus. Os conselhos. Jesus, ele veio na terra viver como homem. Ninguém pode dizer que, Jesus, ele enfrentou as coisas, para ele foi tudo mais fácil. Não, ele veio como homem. Ele veio com as mesmas paixões do que nós, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas tentações. Nós temos que olhar para Jesus, porque Deus se fez carne. Ele veio viver aquilo que o homem vive. Ele veio para vencer as tentações que vêm sobre o homem. E Jesus, ele também dá conselhos. Nos piores momentos da sua vida, no momento de agonia, ele dá conselho. Capítulo 22 de Lucas, versículo 39, diz assim: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Seus discípulos o seguiram. E saindo foi como costumava. Jesus, ele tinha o hábito da oração. Algo que nós precisamos adquirir é o hábito da oração. E saindo foi como costumava. Ele tinha o hábito de subir ao Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Qual foi o conselho de Jesus para os seus discípulos? Orai, para que não venhamos cair em tentação. A tentação, ela vem sobre cada um, veio sobre Jesus, vem sobre nós, vem sobre cada um de nós. Mas porém ele deixa um conselho: orai, para que não entreis em tentação. Quando estamos falando com Deus, estamos mostrando a Ele as nossas necessidades, a nossa agonia, Ele dará respostas. E o próprio Senhor Jesus, Ele costumava, e saindo foi como costumava, ao Monte das Oliveiras. Era algo que Ele fazia, ou diariamente, ou 3 vezes a semana, mas Ele subia ao monte para orar. Ele sobe mais uma vez para orar, mais uma vez para falar com o Pai. Ele tira um momento de oração. O que nós precisamos tirar? Um momento de oração na nossa casa, na nossa família. Ter um momento para falar com o Pai. Ter um momento a sós com o Pai. E no versículo de número 43, diz assim: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Todas as vezes que você entrar em oração, o Senhor vai mandar respostas.
Todas as vezes que você buscar o Senhor, Ele vai enviar respostas. A palavra diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Mas Jesus precisava de alguém fortalecê-lo? Sim, Ele era homem, com as mesmas paixões que nós temos, com as mesmas dificuldades. Ele tinha uma missão, e nessa missão, Ele não abria mão. Ele pedia: Pai, se for possível, passa de mim isso agora. Se for possível, me livre disso, mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Muitas vezes, eu e minha esposa, a gente conversa, e ela diz: não, mas preciso orar para isso, para aquilo. Eu digo: olha, tem muita coisa que está na Bíblia e vai acontecer, não adianta. Nós temos que nos preparar para vencer isso. Não vai deixar de acontecer porque nós vamos orar, porque já está determinado, já está vindo, os dias já foram anunciados. Ah, mas preciso orar. Sim, preciso orar para não cair em tentação. Precisamos orar para que o Senhor venha nos ajudar a vencer os dias maus e não venhamos cair na tentação. Qual tentação maior nos dias de hoje? A tentação maior nos dias de hoje é exatamente esta: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você quer ser feliz? Não ande segundo o conselho dos ímpios. Busque na palavra. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque esse levante, porque tudo isso vai se levantando. Porque os homens agora resolveram queimar as Bíblias? Porque os homens agora resolveram perseguir a igreja? Já está predito, já está dito. Nós temos que saber como nós vamos viver em dias como esses. Nossa geração está vivendo as palavras de Daniel, as palavras de Joel. Nós temos que buscar as profecias e pedir a Deus direcionamento. Como nós vamos manter nossa família em meio a tudo isso? Como nós não vamos perder os nossos filhos? Como não vamos destruir o nosso casamento? Como não vamos cair na bebida? Como não vamos cair na pornografia? Que todo dia você recebe sugestão de pornografia. Todo dia. Todo dia tem alguém se oferecendo para ser seu amigo. E quando você vai ler, ver quem é a pessoa, está ligado à pornografia. E vem com astúcia, se oferecendo para ser amigo. Você que precisa aprender a lidar com tudo isso. Se você ler a palavra de Deus, pelo menos tiver contato com a palavra de Deus, meditar na palavra pelo menos 4 vezes por semana, a mudança é radical. Conforme os estudos, a solidão cai 30%. Você nunca estará só. Deus, o nosso Senhor, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Não se sentir só. Alcoolismo. Quantas pessoas entram no alcoolismo porque não estão aprendendo, não sabem como resolver a sua situação. Então nós estamos vivenciando dias de conselhos, mas temos tantos bons conselhos deixados por aqueles que antecederam a nossa vida, que venceram todo tipo de perseguição. Estão aqui os seus conselhos. Jesus, ele tinha uma vida de oração. E saindo foi como de costume, como costumava fazer. E o anjo o conforta. O milagre começa com bons conselhos. Quantos precisam de um milagre? O milagre começa quando recebemos bons conselhos. O milagre da mudança, da transformação, ela começa quando vem o bom conselho. E algo que Deus não permite é que você não venha receber o bom conselho. Ainda que você seja bombardeado de todos os lados pelas coisas malignas, pelos homens pecadores, pelos homens zombadores,
mas sempre Deus que te ama e vai enviar a sua palavra. Basta você parar, ouvir. Segundo livro de Reis, fala de um homem chamado Naamã. Este homem era capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Ele era um homem que tinha muitos atributos, porém ele sofria de uma enfermidade terrível, a lepra. E já não sabia mais o que fazer. Debaixo do seu uniforme, de guerreiro, de valente, estavam as chagas, estavam as enfermidades. E o seu exército tinha conquistado muitas terras, levado muitas pessoas escravas para trabalhar para eles. E ali foi uma menina levada de Israel pelos sírios. E ela estava servindo a mulher desse capitão. Ela servia ali na casa, limpando, passando, fazendo os afazeres. E a menina começa a olhar esse capitão e vê que ele era um homem bom. Porém, havia uma enfermidade nele. Havia algo muito ruim nele. E essa menina, ela não teve dúvida. Por que ela não teve dúvida? Porque ela conhecia o Deus de Israel. Ela sabia quem era o Deus de Israel. O grande problema que nós temos para a geração futura é que a grande maioria da geração futura não sabe nem quem é Jesus. Não está tendo ensinamento, não está tendo conselhos para uma vida equilibrada, uma vida boa. E essa menina, mesmo sofrendo ali, sendo escrava naquele lugar, trabalhando a troco de comida, de morada, foi levada contra a sua própria vontade. Ela não se deixa abater por aquilo. Sabe, quando fala, o que tiver que vir, virá. Nós não vamos mudar muita coisa que vem, mas vamos ter que aprender a conviver com o que vem. Saber ser vencedor em tudo que se levanta. Não desanimar, não negar a fé. Não voltar atrás, não tirar a mão do arado, continuar firme, ainda que seja zombado, ainda que seja escrachado, mas ter no nosso coração a convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos. Versículo 3 diz: e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E disse a sua senhora, veja bem que uma menina que lá está, ela poderia estar amargurada, triste, ela poderia estar chorando, ela poderia estar dentro do seu quarto, ela não precisaria estar se preocupando com ninguém daquela casa, mas ela tinha Deus no seu coração. E se ela tem Deus no seu coração, a raiva diminui em 32%. Então algo que aquela menina não tinha, era a raiva daquelas pessoas. E por não ter raiva, e não se sentir solidão numa terra estranha, ela continua a sua vida da mesma maneira. Então ela começa a observar o sofrimento do seu Senhor. O sofrimento daquele homem, que era um capitão de exército, um homem grande diante do seu Senhor, porém, diz a palavra, que era leproso. Só tem uma palavra, só tem um bom conselho, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Só temos um bom conselho, quando nós vivenciamos a palavra de Deus. Se nós não nos voltarmos à palavra de Deus, nós não teremos bons conselhos para nossos filhos,
bom conselho para a esposa, para o esposo. Estaremos amargurados, tristes, solitários. Quantos estão dentro de uma família vivendo em solidão? O número de divórcio já foi divulgado várias vezes. Aumentou e aumentou demais. Por quê? Porque já vivia algo muito ruim familiar. Essa crise, ela só veio mostrar aquilo que estava ruído. A menina, ela vê dentro deste homem aquilo que já estava ruim. Todos viam nele um grande capitão, um grande senhor, alguém muito importante para o exército, mas ela percebe que aquele homem está sofrendo, que aquele homem, apesar de todas as medalhas que ele recebia, de toda a honra que ele recebia, ele era um homem amargurado, um homem triste. E ela traz uma palavra de esperança. Todo milagre começa com um bom conselho. Todo milagre começa com um bom conselho. Olha, vai receber uma oração, fala com o pastor, olha, leia esse versículo, olha o que diz esta palavra, ouça a mensagem. Todo milagre vai acontecer com um bom conselho. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A confiança em Deus, a fé, a determinação. Se ele seguir este conselho, ele será curado. Lá em Israel, existe um profeta. Lá existe um homem que vai orar por ele e ele vai ficar curado. Mas se nós não conhecemos, se nós não estamos mais pondo fogo nesta fé, se nós não estamos aquecendo o Espírito de Deus dentro de nós, se nós estamos cabisbaixos, tristes, angustiados, achando que tudo se resume ao que está acontecendo. Não, em tempos de crise, são tempos de Deus operar. Tempos de dificuldades, é onde Deus, Ele opera. Este homem recebe esse conselho. O bom conselho atinge o seu objetivo quando é dado crédito. Sabe, algo que precisamos é ter ouvido afinados. No mundo tem muitas vozes, nenhuma sem uma motivação. Nós temos que começar a separar aquilo que nós estamos ouvindo. O que nós estamos ouvindo? Será que um filme que tem 2 suicídios e uma tentativa é um bom filme para você assistir? Não. Por mais famosa que seja a série, não é bom. Não é bom. Para que eu vou me deixar levar por isso? Então, quando nós damos ouvido, então Naamã, versículo 4, então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Veja, o grande capitão, ele ouve o conselho de uma menina. Uma menina. Muitas vezes nós não damos importância a quem está nos aconselhando. O bom conselho é de uma pessoa simples, anônima. A Bíblia não fala a menina de nome tal. Não, é menina. Apenas uma menina. Quantas vezes nós queremos que o nosso nome seja conhecido, que o nosso nome seja grande, mas a Bíblia está repleta de heróis anônimos, que nem o nome aparece. E essa menina é uma delas. É uma delas. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis. Esse tempo atrás eu estava falando, vou escrever um livro sobre os heróis anônimos, aquele que o nome não é revelado, mas fizeram grandes obras também. Pessoas que não têm o seu nome marcado na história, é apenas uma menina que foi levada cativa.
Mas ela dá um conselho que esse capitão, ele para ouvir. E ele dá tanto crédito que ele vai ao seu senhor e diz: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Envia ele ao rei de Israel. Mas a menina não tinha falado do rei de Israel. Tinha falado que em Israel tinha homens de Deus. Muitas vezes nós pensamos que o presidente precisa fazer alguma coisa. O nosso presidente tem que fazer alguma coisa. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. Homens e mulheres de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos mudar muitas situações. Eu tenho ouvido esses dias, até o presidente, quando ele é interpelado, ele fala: isso não é comigo, isso é com o prefeito, isso é com o governador. Por quê? É limitado. Mas o nosso Deus não é limitado. Quando chega esta carta ao rei de Israel, ele diz: estão tentando me matar, estão se levantando para me matar. Mas a menina não tinha falado do rei de Israel. O bom conselho, ele atinge o objetivo quando é dado crédito. E este homem vai a Eliseu. E Eliseu dá uma ordem: 7 mergulhos no Rio Jordão. Aquele homem sai indignado. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ficamos indignados? O pastor só fala para a gente fazer culto em casa, reunir a família. Eu não aguento isso. É algo que nos parece irreal. Por que eu vou reunir minha família, orar com os meus filhos? Por que eu vou, na refeição, ensinar os meus filhos a dar graça a Deus? Isso caiu de moda. Tem coisa melhor para se fazer. Quantas vezes tomamos as mesmas atitudes que Naamã tomou? Naamã ficou indignado. Seu orgulho, sua posição. Como eu vou mergulhar 7 vezes num rio barrento? Não. Pastor, esse negócio de reunir minha família, sabe, eu fico envergonhado. É melhor você vencer a sua timidez e não ser envergonhado pelo diabo depois. Vença a sua timidez. Mas eu não sei falar. Ninguém sabe falar. Peça para que o Senhor coloque palavras na tua boca. Peça sabedoria e entendimento. Não precisa fazer um culto dentro de casa, mas que os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo saiba da necessidade de orar, de falar com Deus. Pequenos momentos com Deus. Ler um pequeno trecho da palavra de Deus, meditar, perguntar aos filhos o que ele entendeu sobre aquilo, dar o seu entendimento sobre aquela passagem. Algo que precisamos voltar. Mas muitas vezes nós estamos igual a Naamã, indignados. Não. Eu não preciso disso. Não vou fazer isso. Tenho vergonha disso. E não nos sentamos para ouvir a palavra de Deus. Mas quantas horas nos sentamos juntamente com a nossa família para assistir uma série? Quantas horas sentamos com a nossa família para assistir um futebol? E não temos 5 minutos para falar com Deus. Temos que ter um tempo de oração. Temos que ter um tempo de meditação. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ter um versículo para meditar, ter um versículo. Recebe no celular o versículo. Se você acessar uma Bíblia, todos os dias eles vão te mandar um versículo. Medita naquele versículo. Pense naquele versículo. Traga para aquele dia aquele versículo, como se o Espírito de Deus enviou. Muitas vezes nós recebemos os conselhos, mas estamos tão indignados, estamos com a nossa posição. Não tenho tempo para isso não. Eu, na minha posição, vou ficar parando para ensinar meus filhos. Eu pago a escola. Sabe por que a nossa juventude está indo de mal a pior? Porque os pais pararam de ser exemplo. Os pais pararam de ensinar. Os pais pararam de corrigir. Os pais estão delegando a outras pessoas para que faça alguma coisa. Nós temos que trazer para nós, ainda domingo passado, a palavra foi sobre responsabilidade, ou domingo ou quarta, não me recordo agora, sobre a responsabilidade que nós temos. Como eu vou mergulhar nesse rio? Se ele mandasse eu voltar para os rios de Damasco, lá os rios são melhores do que esse. Quando eu posso, eu vou na igreja. A igreja é muito melhor que minha casa. Não. Em primeiro lugar é a tua família. Na nossa vida, primeiramente Deus. Em segundo plano, a família. Em terceiro, a igreja que nós vivemos. Não está em primeiro lugar, é em terceiro lugar. Primeiro lugar é Deus na nossa vida. Segundo plano de Deus na nossa vida é a família. É a família, é a nossa célula, é ali que nós desenvolvemos. A igreja só é forte se tiver famílias fortes. Não há nada. E este homem então ele prefere voltar para Síria leproso. Quantas vezes ouvimos bons conselhos, mas pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, nós ministramos a nós mesmos. Não vou fazer isso. Eu prefiro voltar do jeito que eu estou. Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Eu prefiro continuar assim mesmo. Não, eu não vou mudar. Vamos voltar. E Naamã então ele chama a caravana para voltar. Voltar como? Leproso. E ele recebe um novo conselho, versículo de número 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Muitas vezes nós ouvimos conselho, mas achamos que é pequeno demais. Se o pastor pelo menos me aconselhasse ir para Israel, eu iria fazer um sacrifício para ir para Israel. Mas o pastor está falando uma coisa tão simples. Me reunir com a minha família, ensinar meu filho a ler a Bíblia. Simples demais. Esse conselho eu não vou seguir não. Assim foi Naamã. E os seus servos dizem: olha, se o profeta te pedisse algo grande, você não faria? Você não estava disposto a fazer? Mas ele está te pedindo apenas que você se lave. E ele está dizendo: se você se lavar, você ficará purificado. A palavra do Senhor está dizendo que nós devemos começar a fazer uma mudança na nossa vida. Quais são as mudanças que a palavra nos chama? O que a palavra está nos dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A primeira coisa, quando eu recebo um conselho, eu preciso saber, essa pessoa que está me dando conselho, quem é ela? Que autoridade ela tem para falar isso? Esses dias estava lendo que um dos influenciadores das crianças é um homem de 32 anos.
e dá nojo de ouvir um vídeo daquele homem. Nojo. Um homem abominável. Mas, sem nos apercebermos, os nossos filhos estão sendo ministrados por ele. E por que estão sendo? Porque nós nos afastamos. E em território vazio, o inimigo entra. Território que nós não dominamos, vem os poceiros. E eles se assentam. Quando você vai perceber, a mente do teu filho já está perturbada. E eu pergunto para mim mesmo, como que um supremo do país vai ter uma entrevista com um homem desse? Esse homem deveria ser preso pelo que ele fala, pelo que ele ensina às crianças, pela distorção que ele traz às famílias. Crianças de 8 anos, 10 anos. Mas não. Então nós temos que crer em quem? Num Supremo que está corrompido? Ou vamos voltar à palavra? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa é perguntar, quem está dando conselho? Quem está aconselhando meu filho? O que meus filhos estão ouvindo? O que eu estou ouvindo? O que está entrando na minha casa? Ah, mas no celular do meu filho eu não toco. É invasão. Eles prepararam muito bem tudo isso, para que você não soubesse do seu filho, para que você não saiba por onde seu filho está indo, para que você não se preocupe com aquilo que o seu filho está ouvindo. E quando vamos perceber, a mente do nosso filho já foi destruída. Então, a palavra, ela nos chama, bem-aventurado o homem, quer ser feliz? O que eu mais ouço hoje é as pessoas dizerem, uma decisão de ser feliz. E qual é a decisão de ser feliz? Ah, eu vou largar da minha mulher, vou largar do meu esposo. Isso são os conselhos para ser feliz. Ah, eu vou beber, eu vou sair. Não, a palavra diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua lei medita de dia e de noite. Naamã, ele iria voltar do mesmo jeito. Muitas vezes nós podemos vir à igreja, ouvirmos uma palavra direcionada, de conselho, e sair lá fora e tomar a decisão de continuar do mesmo jeito. Este homem saiu da sua terra, pagou um alto preço para ir para Israel. Não foi algo barato. Mas chegando lá ele fica indignado. Por que ele fica indignado? Porque ele pensou que seria recebido com um tapete vermelho, que haveria muitas pessoas bajulando ele. E o profeta diz, olha, vai lá, se banha no rio 7 vezes e você vai ficar curado. Ele fica indignado e diz, eu vou embora. Eu pensei que ele iria fazer completamente diferente. Eu pensei que as coisas seriam diferentes. Eu pensei que ele iria fazer uma caravana junto comigo. Eu pensei que ele iria fazer 7 dias de oração. Não, ele só me deu uma palavra. Então vamos embora. Então chegaram-se a ele os seus servos. Sempre o Espírito Santo de Deus vai usar alguém para que você não caia em tentação. Porque o Espírito de Deus, ele te ama. Ele não quer a sua derrota. E o Espírito de Deus usa então os seus servos. E lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Sabe, nós queremos ouvir coisas espetaculosas. Nós queremos ouvir coisas grandes. Nós queremos que alguém que venha nos dar um conselho seja alguém muito famoso. E por isso nós estamos caindo em pecado. Por isso nós estamos indo como presas fáceis. Ah, mas fulano, ele tem milhões de seguidores.
essa pessoa tem milhões de seguidores. Seguidores para o mal. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pois, diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Nós sempre achamos que nós podemos pagar algo. Nós sempre achamos que precisamos ter um preço muito alto. Muitas vezes quando nós ouvimos, mas a salvação é de graça, é pela graça. Não é de graça, é pela graça. Nós achamos que não tem muito efeito. Ah, mas para quê? O conselho, ele pode mudar uma família, pode mudar uma casa, pode mudar uma nação. Jeremias era um homem que, vendo a nação ir para o cativeiro, ele começa a ministrar para que o rei mudasse. Ele começa a profetizar para que houvesse uma mudança. Mas o que tinha nos dias de Jeremias? Tinha todo esse tipo de homem. Zombadores, zombavam. Homens malignos, colocaram ele em uma cadeia, tentaram calar a boca de Jeremias. Mas Jeremias, ele continuava falando, e ele fala sobre como o homem é bendito quando confia no Senhor. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Em quem nós vamos confiar nesses dias? Em homens? Em quem nós vamos buscar saída? Em homens? A palavra diz que maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, que confia em si mesmo, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos de deserto, na terra salgada e inabitável. Qual é a promessa nos conselhos de Salmos? Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Onde tem que estar as nossas raízes? Na fonte de água viva, na palavra de Deus. Porque quem não estiver desse jeito, será como a tamargueira, é uma árvore no deserto. Mesmo quando vem o tempo bom no deserto, ela não reconhece. Mesmo quando chove um pouco no deserto, ela não reconhece. E ela continua seca. E diz: assim serão como ela. Mas bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Esse é um ano de sequidão. Nós estamos vivendo um ano de sequidão. Há muito não passávamos um ano tão seco, espiritualmente, como este. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Mesmo no ano de sequidão, não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Deus está no controle. Vamos vencer, vamos superar, vamos sair mais fortes dessa situação. Vamos vencer, porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Naamã, ele confiou no seu coração. Ah, não, por que eu vou mergulhar nesse rio tão insignificante? Por que eu vou ouvir esta palavra hoje? Olha, eu pensei que eu vim aqui hoje e ouvi algo extraordinário, mas o pastor só fala para a gente sentar com a família, meditar na palavra, não abrir mão da oração. Estou cansado de ouvir isso. O pastor não tem uma palavra nova, não? Esse é o riacho. Ou você entra nesse riacho, ou continua leproso. Ou você entra nisso que o Espírito vem falando este ano. É tempo de chamarmos os nossos filhos para próximo de nós. É tempo de curarmos o nosso casamento. E curar o casamento como? Na palavra. O que diz a palavra? Como age a mulher? Como a mulher deve se portar? Quantas pessoas perderam seu casamento por causa de igreja? Deixaram a família e viviam na igreja. Eu nunca preguei para as pessoas estarem o dia inteiro na igreja. Eu sempre prego, o lugar principal é a tua casa, é a tua família. Aqui você vem e recebe uma palavra para entender a palavra de Deus. Mas não é para viver. Deus não precisa de ativismo. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para o monte, vamos não sei o quê. Esquecer aquilo que Deus te deu, a família. Deus está nos preparando para um tempo. Não sabemos se daqui a alguns anos nós poderemos vir a esse lugar. Não sabemos. Não sabemos. Estados Unidos começou com um protesto sobre o homem negro tem valor. Sabe o que esse mesmo protesto está fazendo hoje? Queimando Bíblias. Queimando Bíblias. E quantos crentes entraram nessa conversinha? Quantos crentes ouviram esse estímulo maligno? Estão defendendo. Quantos crentes estão hoje defendendo uma fábrica de perfume que está colocando um transexual como um pai? Quantos crentes estão dizendo, mas temos que respeitar sim, ele faz da vida dele o que ele quiser, ele só não muda a essência. Homem é homem, mulher é mulher. Não podemos aceitar os conselhos malignos. E nós vamos recebendo, sem perceber, que são conselhos malignos. Conselhos malignos para quê? Destruir tua casa, destruir teus filhos, destruir tua família. Mas nós somos tão bonzinhos. Eu sempre lembro a palavra de um apóstolo, que ele dizia assim, um porto-riquenho, ele dizia, tem gente que ama tanto, que ama até o diabo. Tem pessoas que amam tanto, que estão amando até o diabo. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus. O que diz a palavra sobre isso? Eu não quero saber o que diz fulano, o que diz ciclano. A minha bússola é a palavra. É pela palavra que nós somos guiados. Nós não temos que ofender ninguém, não temos que atacar ninguém, mas para a minha vida, a palavra é a bússola. Senão você volta leproso. Ah, não, esses conselhos não são bons, eles não são modernos. A Bíblia não é moderna, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Deus não muda. Deus não muda. Nós estamos mudando os nossos conselhos. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro. Olha, um dos homens mais sábios, que a própria Bíblia diz que ele foi sábio, porque Deus lhe deu sabedoria, foi Salomão. E muitas vezes, para falar de sabedoria, nós vamos buscar os provérbios de Salomão. Muitas vezes, para saber como lidar com prosperidade, nós vamos buscar Salomão. Mas ele não fez aquilo que deveria ser feito. Passar ensinamento ao seu filho. Ele não deixou herdeiro. O seu filho caiu e dividiu a nação. Por quê?
em um momento de conselhos, chegaram para o filho de Salomão e falaram assim: olha, o teu pai entrou em luxúria. Salomão se desviou nos últimos dias, saiu dos caminhos de Deus, se ajuntou a muitas mulheres, e entrou em luxúria. E quando entra a luxúria, entra a decadência. E entrou no reinado de Salomão a luxúria, e nada era suficiente para pagar o luxo e a extravagância de Salomão. O povo pagava impostos absurdos. E quando seu filho sobe ao poder, vieram a ele e falaram: olha, diminua os impostos, diminua o custo do palácio. E ele então foi buscar conselho dos sábios, dos anciões. E os anciões falaram para ele: diminua, seu pai é muito pesado, seu pai foi muito pesado, seu pai colocou impostos demais, diminua, tenha um reino mais simples. E ele então vai buscar conselho dos seus amigos. E os seus amigos dizem: não, pesa mais a mão. Qual foi o resultado? A sua decadência e a divisão de todo o reino. Houve contendas, houve brigas, coisas terríveis. Algo essa epidemia está ensinando o povo brasileiro. Nós estávamos supermilionários, não sabíamos mais o custo de nada. Tudo para nós era baratinho. Ou nós ouvimos os bons conselhos, voltar a uma vida simples e equilibrada, sem dívidas, sem luxúria. Esse foi o conselho para o filho de Salomão, mas ele não aceitou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que você acha dessa pandemia? Eu acho muito bom. Por que você acha boa? Olha, as famílias estão reunidas, você está em casa, você está com o pé no chão, você não está gastando tanto no teu cartão. Veja o lado bom de tudo isso. Tem um lado bom, tem um lado bom. Aprender com aquilo que Deus permite que nós venhamos aprender. Mas você pode sair nesse dia, como Naamã pensou em sair. Eu vim aqui para ouvir outra coisa. Pedir para mim ouvir mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus. Você pode sair desse jeito e continuar leproso. Ou você pode ouvir o bom conselho. A menina não tinha nem nome. Qual é o nome da menina? Ninguém sabe. Quem é a menina que falou a esse grande capitão? Ninguém sabe. Voltar à palavra de Deus. Se a palavra de Deus, nesse estudo que eles fizeram, e eu creio que é e confio nisso, eu acho que é até mais, 30% de solidão que as pessoas sentem vai diminuir. A raiva diminui. Porque você não abre a tua Bíblia que não haja ali a palavra de Jesus dizendo: perdoa, libera, ama. Não há uma palavra contrária. Tirando amarguras nos relacionamentos. Quantas vezes inventamos fantasmas nos nossos relacionamentos e vivemos por esses fantasmas que nos perseguem. Acusamos. Quantas vezes, se estudássemos na palavra, o que a Bíblia diz para o marido? O que Deus espera que o marido seja? Ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, num amor maior do que esse. O que a Bíblia espera das mulheres? Submeta-se ao seu marido, à autoridade do seu marido. Está debaixo da mesma missão.
É isso que a palavra nos ensina. Se você receber um bom conselho hoje, tome uma decisão na sua vida. Mergulha nesse rio que te foi oferecido nesta manhã. Ou você pode voltar e falar, não, eu mereço coisa muito melhor. Eu quero coisas maiores. Mas Deus fala de uma maneira simples para trazer grandes mudanças. Se coloque de pé. Bem-aventurado o homem, seja um homem feliz, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a palavra. 3 atitudes que nós temos que tomar. 3 atitudes. Não andar segundo o conselho dos ímpios. Podemos até ouvir os conselhos dos ímpios, porque é impossível não ouvir tantos conselhos hoje. Mas não anda pelo conselho deles. Não se detém no caminho dos pecadores. Não imagine que a vida deles é boa, é alegre. Não imagine que por trás de uma vida de glamour que nos é apresentada, existe a felicidade. Não se assente com aqueles que passam a zombar da palavra. Fale com Deus nesta manhã. Peça sabedoria nesta manhã. Estamos vivendo um ano de sequidão. Mas é um ano que continuamos a ter as folhas viçosas. É um ano que no seu tempo determinado daremos os frutos que se espera. Sua casa é o seu bem precioso. Sua casa é a bênção que Deus te deu. Os seus familiares. Medita na palavra, estude a palavra. Para que você tenha sempre direcionamento do Espírito Santo. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Não abra mão da palavra de Deus. Busque um versículo diário para meditar. Medite no versículo, naquilo que Deus enviou naquele dia para você. Indo pelo caminho, no seu trabalho, no seu dia a dia. Vai orando. Vai pedindo sabedoria, vai pedindo entendimento. Vai pedindo proteção. O próprio Jesus, quando orava, veio o anjo e o fortificou. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, à tua casa. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Pai. Porque sabemos, Senhor, que precisamos de Ti. Senhor, que a Tua palavra seja luz para os meus pés. Senhor, me direcione nesta manhã. Senhor, tira a timidez, Pai, em falar a Tua palavra na minha casa. Em me direcionar em oração e agradecimento ao mantimento que está na mesa. Senhor, tira a timidez do meu coração. Tira aquilo que não provém de Ti. Toda ministração contrária, Pai. Do inimigo que vai falar que o que eu estou fazendo é ultrapassado. O que eu estou fazendo não se usa mais. Traga tradição à sua casa. Os seus filhos não saírem sem a sua bênção. Ministre bênção aos seus filhos. Ensine os seus filhos a requerer a bênção das suas mãos. Seja você uma bênção na sua casa.
Se tem algum pensamento contrário, se há uma lepra, o Senhor tira agora. Peça para que o Senhor faça a limpeza, a purificação, que o Senhor mude toda e qualquer situação. Renda-se ao Senhor nesta manhã. Tudo que colocar as mãos, prosperará. Tudo que colocar as mãos. Não pense só em prosperidade material. Porque que de adianta ter uma prosperidade material e perdeu a família? Tudo está ligado. Tudo que você colocar as mãos, prosperará. Coloque as tuas mãos. Receba as bênçãos sobre as tuas mãos. Diga: Senhor, unge as minhas mãos nesta manhã. Senhor, em tudo que eu colocar a palma da minha mão, eu quero ver resultados bons, resultados de prosperidade. Que o Senhor unja as tuas mãos e a tua mente nesta manhã. Receba um bom conselho, conselho do Senhor, em nome de Jesus. Amém.